Eu não me considero um religioso, um pastor, uma pessoa investida de autoridade religiosa. Aliás, isso é uma coisa que me abomina muito, porque o poder religioso pode destruir a vida de muita gente. E se é algum título que eu possuo, é o de ser servo de Deus, o de servir a Deus, principalmente nas pessoas mais desamparadas, mais pobres, em todos os sentidos. Essa foi a minha vida até aqui. Eu não tenho outra experiência na vida a não ser de estar no meio dos pobres e dos sofredores. Eu iniciei a minha vida religiosa dentro da vida contemplativa franciscana. Eu fui para o seminário aos 11 anos de idade e fiquei 15 anos da minha vida me preparando para ser o que Deus permitiu que eu fosse. Um franciscano, uma pessoa que ama a vida, a natureza e principalmente que foi formada para estar à disposição dos pobres, dos oprimidos e dos sofredores. São 42 anos de vida dedicada à obra de Deus, onde eu iniciei com toda a minha formação, depois de toda a minha formação com doentes de AIDS na década de 80, logo no comecinho da AIDS, onde ninguém sabia o que era a AIDS, ninguém sabia o que era esse vírus que veio ao mundo para nos ensinar um pouco a respeito de tolerância, de amor, de luta contra o preconceito, contra a discriminação, porque na época o grande problema não era nem a AIDS em si, era as consequências sociais dessa doença que a própria religião contribuiu para que se transformasse, né? Numa doença discriminatória, cheia de preconceito, onde as pessoas morriam na solidão. Eu tenho muitas histórias de pessoas que eu acompanhei até a morte. E foram centenas de pessoas que eu tive o privilégio de acompanhar até o último suspiro. E eu aprendi muito com a AIDS, a viver uma teologia um pouco mais voltada ao ser humano, uma teologia mais humanista. Eu acho que a AIDS fez isso em muitas áreas. Por exemplo, a AIDS humanizou a medicina, humanizou o serviço social, humanizou a psicologia, humanizou uma série de profissões que na época tinham dificuldades de entender o que era a problemática da AIDS. E com isso eu comecei a ver também as consequências da AIDS no ser humano, já que era uma doença que tinha um estigma de prostituição, de uso de droga injetável, de homossexualidade, enfim, era peste gay. Na época, o primeiro apelido da AIDS foi peste gay. E com isso eu comecei a entender um pouco de sexualidade, um pouco de prostituição, um pouco de miséria humana, onde essas pessoas eram inseridas e que morriam por conta disso. E toda a teologia que eu vivo até hoje, ela tem uma consequência do que eu vivi no passado de muito sofrimento, de muita dor, por onde eu trabalhei. E hoje, já aposentado, jubilado, eu me sinto livre para dizer o que eu penso, para falar o que Deus me fez experimentar nesses anos todos, vivendo com gente, vivendo com pessoas que precisam de Deus, precisam do Evangelho, precisam de alento para a vida.
muitas pessoas desalentadas, muitas pessoas desesperançadas, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas que não conseguem enxergar o grande jardim que Deus, o grande jardineiro ou paisagista fez para cada um de nós. Eu vejo a vida hoje de uma forma mais leve, apesar de todas as dificuldades que a vida nos impõe, né? A saúde, as dificuldades com o trabalho que ainda existe, que é missionário, que tem muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas que precisam hoje de um cristianismo que fale realmente ao coração e não só ao intelecto. Muitas pessoas me perguntam isso mesmo, como eu vejo a religião hoje, como eu vejo o cristianismo hoje. E são pontos que me incomodam muito, que é um cristianismo puramente intelectual. Parece que, no meu caso, por exemplo, que pertenço a uma igreja reformada e que tem como base a intelectualidade teológica, né? Nós somos muito bons em pregar de forma teológica, mas somos péssimos em viver a teologia simples que Jesus nos ensina, principalmente no Sermão do Monte, que para mim resume todo o resto da Bíblia. E isso nos entristece muito, porque as pessoas estão cada vez mais fanáticas na religião e menos envolvidas consigo mesmas e com Deus. Talvez seja a minha maior tristeza hoje de ver alguém que é fanático na religião, nos dogmas, nas histórias, né, da própria palavra de Deus, mas que não consegue ter sensibilidade em relação a si mesmas e em relação, muito menos em relação ao próximo. O que eu acho, né, da frase do Evangelho é uma opção preferencial pelos pobres. Eu acho que o Evangelho é uma opção preferencial pela vida humana. E pobres somos todos nós, existem vários níveis de pobreza que eu tenho aprendido a conhecer no decorrer da minha vida. E os mais pobres são aqueles que têm tudo, mas não têm a alegria de viver, não têm a disposição de entender a vida como ela deve ser vivida, principalmente dentro de princípios cristãos, dentro de princípios cristãos que não são tantos assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os princípios cristãos em evidência. O resto que vem é pura religiosidade que escraviza, que maltrata e que faz as pessoas se sentirem culpadas em relação a tudo aquilo que o homem impõe como pregação, como legalismo, como forma de aprisionar. Eu hoje tenho muito claro na minha vocação o estar a serviço do ser humano como um todo. A minha vida até aqui foi uma vida, eu creio que muito intensa, dentro de trabalhos muito difíceis, muito desgastantes, mas muito compensadores, e que me ensinou muito a encarar a vida como ela é em Cristo Jesus. Eu hoje, talvez se não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu seria talvez um religioso frustrado, mal amado e triste, como eu tenho visto em muitos colegas que estão fechados dentro de uma caixinha chamada religião e que chamam também de igreja.
A igreja cristã ela só tem sentido quando ela é relevante na sociedade, quando ela está a serviço da pregação do Evangelho, quando ela está a serviço de uma verdadeira pregação, de uma verdadeira vida. E pregar é viver, é testemunhar aquilo que Deus nos ensina a cada dia a respeito do seu amor e da sua graça. Eu não gosto de entrar em discussões teológicas, mas eu vejo no meio protestante que as pessoas usam muito a questão do pregar falando. E eu, por experiência própria, eu tenho visto que o pregar falando muitas vezes não convence. Se bem que quem convence a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a pregação verbal da palavra de Deus seja inútil, muito pelo contrário. É a partir dela que, vivendo essa pregação que um dia nós conhecemos e vivendo perto do outro, é que nós conseguimos talvez melhores resultados, para que as pessoas confiem em Deus, confiem na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, entenda quem Deus é de fato. Atualmente eu tenho visto muitas pregações que parecem mais um terrorismo, que parecem mais um julgamento, né, do que aquilo que Jesus vem nos ensinar a respeito do Pai, que é amor. Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele não pergunta se nós somos bonzinhos, se nós somos pecadores, se nós somos retos, se nós somos politicamente corretos. Ele nos ama porque Ele nos ama. E o amor dele por mim, e pela prostituta, e pelo gay, e pela pessoa que está lá perdida, jogada na rua, pela pessoa que está em extrema miséria, o amor dele é igual. É isso que a gente chama. E nós temos dificuldade de entender essa teologia da graça comum. Deus nos ama porque Ele nos ama. E Ele não deve satisfação para ninguém da forma como Ele ama a cada um de nós. Muitas vezes a gente fica até confuso frente a tantas pessoas que a gente acha que deveriam estar no inferno, e Deus continua insistindo em amar e em dar oportunidade, em livrar da morte. É impressionante como nós, quando vemos alguém que está no lamaçal, e nós vemos que lá no lamaçal Deus está sustentando, né? Deus está, como diz em Isaías, Ele espera pela sua misericórdia, pela sua graça para alcançar aquele que Ele quer. Eu não me sinto um universalista, não. Eu creio que o inferno existe, eu creio que muita gente, hoje, conscientemente, prefere o inferno do que o céu, prefere as tentações e a presença do diabo do que a presença de Deus, da paz de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É uma questão de escolha, né? Eu não quero entrar aqui na discussão de predestinação, mas eu creio que Deus, Ele nos ama de forma incompreensível. É muito difícil entender o amor de Deus. Como eu vejo hoje toda essa miséria que permeia o mundo, que rodeia o mundo, né? A desigualdade social. Eu me lembro muito de Dom Helder Câmara. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2 ou 3 vezes, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, um dos ensinamentos dele, ele dizia o seguinte: enquanto eu dava cesta básica, enquanto eu dava comida aos pobres,
eu era chamado de piedoso, de bom. A partir do momento que eu comecei a ensinar os pobres a respeito dos seus direitos, a respeito das oportunidades que eles têm na vida de se sustentar, da dignidade do trabalho, do direito ao trabalho, do direito à vida, eu comecei a ser chamado de comunista. Foi um ensinamento muito forte para mim, porque eu sinto na pele que muitas vezes eu sou taxado de comunista. Por talvez entender de forma um pouco mais na pele, né, o que é o sofrimento da pessoa que passa fome, da pessoa que não tem direito a nada. Tem direito a sofrer, tem direito a viver uma vida condenada à miséria. Eu não me considero comunista, muito pelo contrário. Eu hoje vivo num universo bem democrático e creio na democracia. E quando me perguntam a respeito de política e de Brasil, eu vejo que o Brasil tem uma democracia muito recente, muito nova. E nós temos muito que aprender a respeito de democracia. E o Evangelho nos ensina, nos dá bases para sermos livres, né, de toda a tirania, de toda forma de opressão, toda forma de escravidão. Eu sou uma pessoa que tenho aprendido muito com Deus, na minha vida pessoal com Deus, no estar com Deus a sós, no buscar a presença dele, o direcionamento dele para a minha vida e para o trabalho que hoje ainda existe, com prostitutas, com travestis, com moradores de rua, com famílias que estão vivendo em absoluta miséria. Eu acho que hoje Deus tem me dado a graça de usar toda a experiência para ainda ser canal de bênção na vida de tantas pessoas que precisam. Eu me sinto muito bem no meio dos pobres, eu me sinto muito bem no meio das pessoas que não têm nada para oferecer, a não ser a presença viva de Jesus que existe neles. Eu vejo Jesus no mais miserável, no mais sofrido. Eu consigo, pela graça de Deus, talvez, e talvez seja até um pouco de masoquismo, mas Mateus 25:31 para mim é: tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, tive em todas as situações deploráveis da vida, e você não me viu em nenhuma dessas situações. Então eu acho que, resumindo um pouco tudo aquilo que Deus me ensinou, é ter misericórdia pelas pessoas que mais sofrem, é ter a capacidade de enxergar o meu Senhor naquele que mais sofre, de adorar a Deus nas pessoas que estão com fome, com sede, que estão nus, estão perdidos. Eu acho que essa foi o grande aprendizado que Deus me fez conhecer nessa caminhada com Jesus Cristo, meu Senhor e meu Mestre.